Oi, meus amores, a nossa aula de hoje é este lindo tapete versátil. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou precisar de uma tesoura, uma agulha 3,5. Também vou estar usando o Barroco Max Color na cor 7207. Também vou estar usando o Barroco Max Color na cor 7684. Vou estar usando o Barroco Max Color na cor 7738. Vou estar usando o Barroco Max Color na cor 5800. Lembrando que todos eles é número 6, viu, gente? Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo os quadradinhos, certo, gente? Então, vamos lá. Eu vou iniciar um cordão de correntinhas, de 7 correntinhas na cor 5800, certo, gente? Então, eu vou trabalhar um cordão de 7 correntinhas, vou contar 6 e laçar a 7ª e fechar com um ponto baixíssimo. Olha, fechei um pequeno círculo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de 3 correntinhas. Volto lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 3 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, vamos ter um total aí, gente, de 4 pontos altos. Olha, 4 pontos altos. Eu vou trabalhar um cordão de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 4 pontos altos. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições, gente, por 4 vezes. Eu vou trabalhar 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Então, eu vou fazer essa sequência de repetição aqui, gente, por 4 vezes, olha. 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Olha, chegamos nas nossas 3 correntinhas finais, olha. Formamos um quadradinho. Eu vou lá nas 3 correntinhas iniciais e conto. Olha, trabalhei 3 correntinhas. Vou lá no pontinho inicial, que são as 3. Eu conto 1, 2, 3, laço a terceira. Fecho com um ponto baixíssimo, olha. Fechei, faço uma correntinha, corto uma pontinha aproximada de 4 a 5 centímetros, puxo e amarro, certo? Está pronto o nosso quadradinho. Agora, a gente vai vir trabalhando a segunda carreira na cor 7738, que é o marrom. Agora, nós vamos usar o marrom na cor 7738. Olha, em cima das 3 correntinhas de base, olha, eu vou prender a minha linha e vou subir com 3 correntinhas. Trabalhei 3 correntinhas, eu vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, certo? Trabalhei 3 pontos altos, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor 3 pontos altos. 1, 2, 3. Olha, trabalhei 3 pontos altos. Chegamos em cima dos 4 pontos altos de base. Olha, eu vou reservar a argolinha que está de frente para eu e vou laçar a que está no verso, certo, gente? Então, eu venho em cima do primeiro pontinho de base, laçando somente uma argolinha e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada pontinho de base, olha. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Lembrando que a gente vai laçar apenas uma argolinha, tá vendo? Vamos reservar a que está de frente para eu, certo? Olha, cheguei em cima das 3 correntinhas de base, eu vou sobrepor mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Olha. Então, trabalhamos, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Em cima dos 4 pontos altos de base, apenas laçando uma argolinha, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, olha. Cheguei nas 3 correntinhas de base. Novamente, 3 pontos altos, vou trabalhar 3 correntinhas,
volto no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. E vou fazer essa sequência de repetições fazendo todo o contorno, gente. Em cima dos meus pontos altos de base, eu vou sobrepor um ponto alto, laçando apenas uma argolinha, como eu trabalhei aqui, olha, fazendo todo o contorno. Olha, fizemos todo o contorno, certo? Quando eu trabalho o último pontinho, eu venho aqui nas 3 correntinhas iniciais, conto 1, 2, 3, fecho com um ponto baixíssimo, corto uma pontinha de 4 a 5 centímetros para a gente esconder no avesso do nosso trabalhinho, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar com a linha na cor bege 7684. Gente, agora não é a bege, não. Nós vamos repetir a verde, certo? Nós vamos continuar agora a terceira carreirinha na cor 5800, certo? Agora, eu vou vir aqui, olha, no último pontinho do marrom, levo a agulha, laçando apenas uma argolinha, olha, certo? E vou trabalhar um ponto baixo. Eu trabalhei um ponto baixo, olha, eu tenho 3 correntinhas. Eu vou laçar a primeira, um ponto baixo, vou na segunda correntinha, um ponto baixo, tá vendo? Comecei no último pontinho, olha, um ponto baixo. Cheguei em cima das 3 correntinhas, eu laço a primeira correntinha, trabalho um ponto baixo, laço a segunda, um ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, uma, duas, olha, volto na mesma correntinha de base, olha, no mesmo espacinho de base, vou sobrepor um ponto baixo. Então, olha, eu tenho 2 pontinhos no mesmo pontinho, certo? Então, na primeira correntinha, um ponto baixo, na segunda, um ponto baixo, 2 correntinhas, na mesma correntinha, um ponto baixo. Venho na outra correntinha que está ao lado e vou sobrepor um ponto baixo. Olha. Um ponto baixo. Cheguei em cima dos meus pontos altos de base, gente, eu vou laçar o primeiro pontinho, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo, certo? Então, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, tá vendo? Agora, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes na agulha. Vem em cima dos meus 4 pontos altos de base. Eu conto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Desço, olha, vou lá naquela argolinha, tá vendo? Olha aqui. Seguro e vou trabalhar o meu ponto alto duplo, olha. Tiro uma vez, 2 e fecho, olha. Agora, gente, eu volto lá na minha base. Eu vou pular um ponto alto de base, olha, pulo o primeiro e vou trabalhar 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, eu já faço o meu ponto alto duplo, olha, vindo desse lado de cá, tá vendo? Pulo 1, 2 e laço essa argolinha. Seguro e vou trabalhar o ponto alto duplo, olha. Fecho uma, 2. Opa, escapou. Então, vamos lá. 1, 2 e fecho. Tá vendo como ficou? Volto lá na minha base, eu vou pular o próximo pontinho e laçar o próximo. Sempre laçando uma argolinha, olha. 1, 2, 3. Cheguei novamente em cima das 3 correntinhas, olha. Eu laço a primeira e vou trabalhar um ponto baixo, certo? Laço a segunda, um ponto baixo, olha. 2 correntinhas. 1, 2, tá vendo? Aí, eu volto na mesma correntinha lá, olha. Na mesma correntinha e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, venho na outra que está ao lado, olha. Tá vendo? E vou sobrepor um ponto baixo. Olha. Agora, eu vou nos próximos pontinhos, olha, sempre laçando uma argolinha. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, eu trabalhei, gente, olha, eu tenho 3 correntinhas. Lacei a primeira, um ponto baixo, a segunda, um ponto baixo, 2 correntinhas, no mesmo espacinho de base, um ponto baixo.
Fui na próxima, um ponto baixo. Nos 3 pontos altos, olha, ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Agora, nós vamos trabalhar o ponto alto duplo, olha. Eu tenho 4 argolinhas, eu pulo 1, 2, 3, olha. Laço a quarta, seguro e vou trabalhar o meu ponto alto duplo, olha. Tiro 1, 2 e fecho. Olha aqui como ele fica, certo? Aí, eu vou voltar lá na minha base e vou pular o próximo pontinho, olha. Pulo 1, laço próximo e vou trabalhar um ponto baixo, olha. No próximo, um ponto baixo e vou trabalhar mais um ponto alto duplo, olha. Venho aqui, laço, pulo a primeira, a segunda, olha. E laço a que está do lado, olha, tá vendo? Aí, eu seguro assim de ladinho e vou trabalhar um ponto alto duplo, olha, 1, 2, 3, volto lá na minha base, pulo o próximo pontinho e vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3. Lacei a primeira correntinha, 4, lacei a segunda, 5. Então, eu vou fazer todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições. Cheguei no meu último pontinho, olha. Eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, corto uma pontinha e puxo, certo? Agora sim, nós vamos trabalhar com a nossa linha bege, né? Número 7684. Agora, em um dos pontinhos de base, gente, laçando apenas uma argolinha, eu vou prender a minha linha bege e vou trabalhar em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, certo? Olha, então, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Chegando nas 2 correntinhas do cantinho, eu venho, eu laço a primeira, olha, um ponto baixo, certo? Olha, lacei a primeira, um ponto baixo. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, venho na outra correntinha que está ao lado, olha, um ponto baixo. Chegou na reta, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetição. Em cima de cada ponto baixo de base, laçando apenas uma argolinha, eu vou sobrepor um ponto baixo. Cheguei no cantinho, nas 2 correntinhas, eu laço a primeira, um ponto baixo, 2 correntinhas, laço a segunda, um ponto baixo. E venho fazendo todo o contorno, certo, gente? Então, eu venho, olha, ponto sobre ponto. No cantinho, nas 2 correntinhas, eu laço a primeira, um ponto baixo. 2 correntinhas, laço a outra que está ao lado e venho. Ponto sobre ponto. Cheguei nas 2 correntinhas de base, a mesma coisa, laço uma correntinha, um ponto baixo, 2 correntinhas, laço a próxima e vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, chegamos no último pontinho, eu trabalho, emendo com ponto baixíssimo. Vou trabalhar uma correntinha, olha, tá vendo que falta, olha, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, eu venho aqui, emendei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, olha, um ponto baixo, certo? Eu trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu vou pular, olha, 2 pontinhos de base, olha, 1, 2, laço o terceiro, um ponto baixo. Eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Olha, vou pular as 2 correntinhas de base do cantinho e vou direto no ponto que está ao lado. Olha, tá vendo? As 2 correntinhas. Eu trabalhei o último pontinho, né? Um ponto baixo. 3 correntinhas. Vou pular as 2 correntinhas de base e já vem direto do outro lado, olha. Tá vendo? E já vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 3 correntinhas, pulo 1, 2, laço o terceiro. E vou trabalhar essa sequência, fazendo todo o contorno, olha. 3 correntinhas, pulo 2 de base. 3 correntinhas, pulo 2 de base, um ponto baixo, certo, gente? E no cantinho, eu faço um ponto baixo, pulo as 2 correntinhas do cantinho,
venho do outro lado, laço o primeiro pontinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro um ponto baixo. E vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei no último pontinho, olha, eu emendo com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, corto uma pontinha e puxo, olha. Está pronto o nosso primeiro quadradinho, certo, gente? Lembrando que você pode trabalhar esse tapete aproveitando sobrinhas de linha, porque gasta muito pouca linha nele, viu, gente? Então, você pode estar aproveitando todas as sobrinhas aí de linha que você tem em casa. Olha, a partir do segundo quadradinho, nós vamos trabalhar, olha, tá vendo? Eu venho aqui, olha, no cantinho. Já vamos começar emendando, gente, olha. Eu estou aqui no último pontinho, olha, tá vendo? Aí, eu vou fazer uma correntinha, olha. E venho no cantinho desse outro quadradinho, olha aqui, ó, tá vendo? Olha, bem no cantinho. Tá vendo? Então, eu faço uma correntinha, eu vou lá no cantinho e faço um ponto baixo. Eu trabalho um ponto baixo, uma correntinha, olha, volto novamente no quadradinho que eu estou trabalhando. Pulo as 2 correntinhas de base, um ponto baixo. Olha, aqui nós emendamos o cantinho do nosso quadrado, certo, gente? Olha lá. Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, fui lá no meu quadradinho ao lado, um ponto baixo, uma correntinha, voltei porque eu estou trabalhando. Agora, novamente, eu vou trabalhar uma correntinha. Olha, vou na próxima argolinha, que está ao lado, olha, e faço um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e volto novamente aqui, olha. E conto 1, 2, laço o terceiro, um ponto baixo. Uma correntinha, vou no quadradinho ao lado, olha, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, volto novamente no que eu estou trabalhando, conto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, laço o terceiro, um ponto baixo. Então, olha aqui como vai ficando, gente. Tá vendo? Olha, eu vim aqui, olha, um ponto baixo, uma correntinha, fui lá no cantinho, um ponto baixo. Uma correntinha, voltei no meu quadradinho, um ponto baixo. Pulei as 2 correntinhas de base, certo? Um ponto baixo. Trabalhei uma correntinha, fui lá no meu quadradinho ao lado, um ponto baixo. Uma correntinha, voltei, pulei 2 pontinhos de base, um ponto baixo. Uma correntinha, vou lá no meu quadradinho ao lado, um ponto baixo. Uma correntinha, volto no meu quadradinho que eu estou trabalhando, pulo 2 pontinhos, um ponto baixo. Então, eu vou fazer a sequência de repetições até emendar todo o quadradinho, certo, gente? Olha como ficou, gente. Agora, chegamos no cantinho novamente, olha. Tá vendo? Eu venho no meu último pontinho, olha, um ponto baixo. Uma correntinha, vou lá no cantinho do quadradinho ao lado, trabalho um ponto baixo, olha, uma correntinha e volto aqui, olha, pulo as 2 de base. E vou continuar fazendo todo o contorno do nosso quadradinho, tá vendo como ficou? Então, gente, eu vou trabalhar assim, olha, 3 quadradinhos, certo? Então, eu vou começar com 2 mostarda, com um mostarda, um verde, um mostarda, certo? Então, nós vamos trabalhar assim, ó, com 2 mostarda e um verde no meio. Depois, na próxima carreira, você trabalha com 2 verde ao lado e um mostarda no meio. Você vai intercalando, certo? Então, olha aqui, gente, eu emendei, olha, um mostarda, um verde e um mostarda, certo? Na segunda carreirinha, olha, eu emendo um verde, um mostarda e um verde. Então, eu vou intercalando, olha, para você ver, tá vendo? Então, 2 mostarda, 2, 1, 2, 1. Eu emendei os 3 quadradinhos. A partir da segunda carreira, olha, eu venho e emendo aqui, olha. O primeiro somente nessa base. A partir do segundo, eu venho e emendo aqui, um no outro, e faço isso aqui. O terceiro, eu emendo aqui e faço isso aqui, certo? Vou na próxima carreirinha, olha, eu emendo apenas aqui. A partir do segundo, eu emendo, olha, 1, 2 ladinhos. O terceiro, 1,
2 ladinhos, certo? Olha, eu venho, emendo, como eu emendei, chego aqui, olha, bem no cantinho, você sempre vai unir, olha, os 4 cantinhos, certo? Eu venho aqui, olha, no primeiro de cima, emendo no meinho, aqui, olha, tá vendo? O quarto quadradinho, eu venho e faço a união dos 4 cantinhos aqui, olha, tá vendo, gente? E vamos emendando os nossos quadradinhos. Gente, lembrando que para confeccionar esse tapete, nós vamos precisar de 18 quadradinhos, certo, gente? Então, a gente vai precisar de 18 quadradinhos, 9 de cada cor, certo? Olha, depois que você emendar todos os quadradinhos, você vai fazer todo o contorno com uma carreira de pontos altos. Você emendou com ponto baixíssimo, você já sobe com 3 correntinhas. Olha, esse é o nosso contorno, viu, gente? Depois que você emendar todos os quadradinhos. Então, vai ficar um contorno, certo, de argolinhas. Você emendou com ponto baixíssimo, você sobe com 3 correntinhas, volta dentro da argolinha de base e vai sobrepor 2 pontos altos. 1, 2. Em cima de cada ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto baixo, olha. Certo? Então, eu vim trabalhando, olha, em cima do ponto baixo de base, um ponto alto, sobre a argolinha, 2 pontos altos, em cima do ponto baixo de base, um ponto alto. Cheguei nas 3 correntinhas do cantinho, eu vou sobrepor 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3. Eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor 3 pontos altos. 1, 2, 3. Em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto alto. E dentro de cada argolinha, 2 pontos altos. Então, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Em cima de cada ponto baixo de base, um ponto alto. Dentro de cada argolinha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. E nos cantinhos, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha aqui, gente, chegamos na emenda, tá vendo? De um quadradinho para o outro. Olha, eu venho, tá vendo? Então, quando eu faço um ponto baixo, uma correntinha, e vou lá, faço um ponto baixo, olha, tá vendo? Então, nessa correntinha, eu vou sobrepor um ponto alto. Certo? Olha, um ponto alto. Eu venho em cima do ponto da emenda e vou sobrepor um ponto alto, olha, 1. E vou na próxima correntinha aqui, olha, da emenda, tá vendo, gente? Olha. E vou sobrepor um ponto alto. Feito isso, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto alto. E em cima de cada correntinha, das 3 correntinhas de base, eu vou sobrepor 2 pontos altos. Aí, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, olha. Um ponto alto, 2, 1, 2, certo? Fazendo todo o contorno, até chegar no cantinho novamente. Olha, chegamos no cantinho novamente. Nós vamos sobrepor na argolinha de cada cantinho, gente. São 4. Então, dentro de cada cantinho, a gente vai sobrepor 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Olha, volto na mesma argolinha, novamente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, vamos trabalhar fazendo a mesma sequência de repetições. Em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto alto e dentro de cada argolinha, 2, certo? Olha, novamente, chegamos, né, na emenda, olha. Então, eu venho e eu trabalho um ponto alto. Em cima do ponto da emenda, eu vou trabalhar um ponto alto e venho do ladinho um ponto alto, certo, gente? Peraí. Agora, olha aqui, ó. Tá vendo? Chegamos nas
3 correntinhas, continuamos fazendo a mesma coisa. Olha, em cima do meu ponto baixo de base, eu trabalhei um ponto alto e dentro das argolinhas, 2 pontos altos. Vamos continuar fazendo o contorno. Então, olha aqui, gente, a gente vem fazendo todo o contorno, tá vendo? Todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Chegamos agora no nosso último pontinho. Eu venho nas 3 correntinhas e conto 1, 2, 3, laço a terceira, olha, e emendo com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou cortar um cordãozinho aproximadamente de 4 a 5 centímetros, certo? Olha. E puxo e amarro. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa linha mostarda, certo, gente? Que é na cor 7207. Lembrando, como eu falei, você pode estar aproveitando as sobrinhas de linha aí, fazendo ele todo colorido. Você pode até trabalhar um quadradinho de cada cor. Agora, gente, em um dos pontinhos de base, eu vou prender a minha linha mostarda, como eu falei, na cor 7204, certo? Eu vou prender e vou subir com 3 correntinhas. Olha, 3 correntinhas. Tá vendo? Eu lacei apenas uma argolinha, certo? Reservo que está de frente para eu e vou laçar que tá no verso. E vou trabalhar, gente, da seguinte maneira. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, olha. Laçando apenas uma argolinha, olha, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, vou fazer todo o contorno, ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Olha, chegamos no último pontinho do canto, da reta, né? Chegamos no cantinho, eu tenho 3 correntinhas. Eu vou laçar a primeira, certo? E vou trabalhar um ponto alto. Eu venho na segunda, gente, eu vou sobrepor 2 pontos altos, olha, na mesma correntinha de base. Olha, então, eu lacei a primeira, trabalhei um ponto alto, vou na segunda, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, certo? 1, 2. Olha, 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, olha, no mesmo espacinho que eu já trabalhei 2 pontinhos, olha. E vou sobrepor mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou na próxima correntinha e vou sobrepor, olha, laçando a correntinha, viu, gente? Você tá vendo que eu não cubro ela. Eu laço apenas uma argolinha da correntinha, olha. Certo? Então, eu vou fazer na reta, ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Cheguei nas 3 correntinhas do canto, eu vou sobrepor um ponto alto na primeira. Na segunda, eu trabalho 2 pontos altos na mesma correntinha de base, trabalho 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, trabalho mais 2 pontos altos. Você vê que fica 4 pontos altos na mesma correntinha de base. Venho na próxima correntinha e vou sobrepor um ponto alto. Chegou na reta, é ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha da correntinha. E nos 4 cantinhos, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições, viu, gente? Fazendo todo o contorno. E a linha, eu falei que era 7204, não é, 7207, certo, gente? Vamos lá, fazendo todo o contorno. Chegamos no cantinho novamente, olha, eu laço uma correntinha, um ponto alto. A segunda correntinha, eu laço e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. Trabalho 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volto na mesma correntinha de base e vou sobrepor mais 2 pontos altos. 1, 2. Tá vendo, gente? Então, no cantinho, a gente tem 3 correntinhas. Eu laço um ponto alto. A segunda, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho. 3 correntinhas, volto na mesma argolinha e trabalho 2 pontos altos. Aí, eu vou na correntinha que está ao lado e vou trabalhar um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, sigo novamente fazendo ponto sobre ponto, certo?
Olha, trabalhamos todo o contorno com a linha mostarda. Agora, gente, nós vamos trabalhar igualzinho, a mesma coisa, ponto sobre ponto com a linha marrom. No cantinho, você trabalhou no último pontinho, você vem em cima da primeira correntinha, vai trabalhar um ponto alto, na segunda um ponto alto, duas correntinhas, voltar no mesmo pontinho, ponto alto, e no próximo ponto alto. Então, vamos lá. O marrom a gente vai fazer a mesma sequência de repetições, ponto sobre ponto, certo? Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, olha, ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Chegamos no cantinho, olha, eu vou laçar a primeira correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Eu vou na próxima, olha, e vou laçar e vou trabalhar um ponto alto. Certo? Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas. Peraí, vamos lá. É 3 correntinhas, viu, gente? Eu vou trabalhar uma, duas, 3 correntinhas. Olha. Volto na mesma correntinha de base. Então, eu tenho 3 correntinhas. Lacei a primeira, um ponto alto. Lacei a segunda, um ponto alto. 3 correntinhas. Vou voltar na mesma argolinha de base e vou sobrepor um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, eu vou na próxima correntinha ao lado e vou sobrepor um ponto alto. Então, em cada cantinho, gente, nós vamos trabalhar dessa seguinte maneira. Olha, nós temos 3 correntinhas. Eu laço a primeira e trabalho um ponto alto. Laço a segunda, um ponto alto, 3 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Laço a que está ao lado, um ponto alto, agora eu vou na reta trabalhando ponto sobre ponto, certo? Laçando apenas uma argolinha. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha aqui, chegamos no último pontinho, a gente vem nas 3 correntinhas. Olha, no último ponto, chegamos nas 3 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3, vou emendar com ponto baixíssimo, certo? E a gente corta. Certo, gente? Vamos cortar e agora nós vamos começar a trabalhar com a linha bege novamente. Então, vamos lá, gente. Então, nós trabalhamos a primeira carreira de bege, que foi todo o contorno, a mostarda e a marrom. Agora, nós vamos trabalhar com a linha bege, que é a 7684, certo? Todo o contorno, somente pontos baixos, laçando apenas uma argolinha, só que agora a gente vai trabalhar o ponto X, certo? Então, você vai iniciar essa carreira de pontos baixos, contando, olha, com as correntinhas aqui, olha, você conta, nós temos 3 correntinhas, você conta a segunda, olha, do meio, certo? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, você vai contar 12 pontinhos voltando. A partir dos 12 pontinhos, você vai começar a trabalhar os pontos baixos. Então, olha, como eu falei, a gente vai contar 12 contando a segunda correntinha das 3, olha. Então, eu tenho 3, você vai contar do meio e contar 12 voltando. Aí, você inicia, olha, com um ponto baixo. Você vai trabalhar 3 pontos baixos, olha, 1, 2, 3, certo? Trabalhou 3 pontos baixos, agora você vai trabalhar um ponto alto duplo, olha, 1, 2. Você vai vir aqui, ó, e vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e vai descer. Você percebe que dá, olha, no último pontinho da carreirinha mostarda, olha, você vem, laça essa argolinha, olha, tá vendo? Você contou, trabalhou 3 pontinhos, conta 5 e desce na reta, certo? Feito isso, você segura assim, olha, e vai fechar o seu ponto alto duplo, olha. Uma vez, 2, sempre dando uma esticadinha, viu, gente? Pra ele não repuxar. E fecha. Olha aqui como ficou. Feito isso, você volta lá na sua base, olha, e pula um pontinho, vem e trabalha 3 pontos baixos. Olha, pula 1 e vai trabalhar 1. Opa, peraí. Olha, você pulou 1 e vai trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Certo? Agora, novamente, você vai trabalhar um ponto alto duplo, só que voltando, olha. Um ponto alto duplo. Aí, você vem aqui e conta 1, 2,
3, vai laçar a quarta argolinha, tá vendo? Olha, você prendeu na quinta, aí você volta, olha, 1, 2, 3, laça a quarta, vira e trabalha o seu ponto alto duplo, olha, você laçou, tira uma vez, 2, 3, olha, tá vendo? Vai formando um ponto X, tá? Então, você trabalhou 3 pontos baixos. Depois do 3, você conta 1, 2, 3, 4, 5 e vem laçar aqui, olha, tá nessa reta. Prendeu, fez o ponto alto duplo, você volta lá, pula 1 de base e trabalha mais 3 pontos baixos. No próximo, você vem e cruza, olha, você vai contar, olha, 1, 2, 3, laça o quarto. Volta lá na sua base, pula um ponto alto, olha, e vai trabalhar 5 pontos baixos, 1, 2, 3, você vai trabalhar 5 pontos, olha, 1, 2, 3, laça a primeira argolinha, correntinha, 4, a segunda, 5, trabalho 2 correntinhas, volto na mesma correntinha de base, olha, e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu venho na que está ao lado e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, eu contando com esses 2 pontinhos, eu vou trabalhar mais 3 pontos, certo? Dando um total de 5. Então, olha, 4, 5. Trabalhei 5 pontos baixos. Olha, trabalhei 5 pontos baixos. Agora, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu venho aqui, ó. Tá vendo? E vou trabalhar um ponto alto duplo. Olha, contei 5, desci, vou lá na carreirinha mostarda. 1, 2, fechei. Volto lá na minha base, olha. Eu pulo 1, laço e vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3, certo? Agora, eu vou fazer novamente um ponto alto duplo. Conto voltando aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Você vê que eu vim aqui, olha, nesse pontinho. Então, eu termino no último e inicio no primeiro, certo? Olha aqui. Vou fazer um ponto alto duplo. Trabalhei, fechei. Volto lá na minha base, olha. Pulo o próximo e começo. Agora, eu vou trabalhar, gente, 14 pontos baixos para fazer novamente o ponto X. Então, olha aqui, gente. Então, eu vou trabalhar, olha, 14 pontos baixos, certo? Aí, depois, eu vou contar 5, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Olha aqui, ó, tá vendo, gente? Então, eu trabalho 14. No próximo, eu vou contar 5, olha, laço, faço um ponto X. Volto e trabalho 3 pontos baixos. No próximo, conto aqui, ó, 1, 2, 3, laço o quarto. Um ponto alto duplo. Volto aqui, olha, pulo o primeiro e vou trabalhar, olha, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eu laço a primeira correntinha, um ponto baixo. A segunda, um ponto baixo. 2 correntinhas, volto na mesma correntinha de base. Um ponto baixo, certo? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, laço uma correntinha, um ponto baixo. A segunda, um ponto baixo, 5 pontos baixos. 2 correntinhas, venho do outro lado, olha. Laço, volto na mesma correntinha de base, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Então, contando com ela, olha, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto X. 14 pontos baixos, um ponto X. 14 pontos baixos, um ponto X. Então, vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. E nos cantos, tá vendo? Olha, eu faço um ponto X, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu começo com 5 pontos baixos e termino com 5 pontos baixos. E no espaço, a gente pula, trabalha 14 pontos baixos. Ó, 14, um ponto X. E no canto, 5, vem do outro lado 5 e um ponto X. Certo, gente? Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições.
Como eu falei, gente, agora nós vamos fazer o contorno somente pontos baixos. Em cima de cada ponto alto de base, nós vamos sobrepor um ponto baixo, laçando apenas uma argolinha, olha. Ponto sobre ponto, olha. Eu laço uma argolinha e vou até os cantinhos, certo? Olha, cheguei no cantinho, certo? Então, vamos lá. Eu laço uma argolinha, eu faço 2 correntinhas, venho, laço a outra, olha, e venho do outro lado. E já continuo laçando, certo? Então, eu laço uma correntinha, um ponto baixo, 2 correntinhas, laço a próxima, um ponto baixo e venho, ponto sobre ponto. Então, vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Agora, gente, nós vamos trabalhar o bico, certo? Então, nós vamos trabalhar, olha, 6 pontos altos, 3 correntinhas, pulão de base, 6 pontos altos. No cantinho, nós vamos começar assim, gente, 6 pontos altos de um lado e 5 do outro, nos 4 cantinhos, certo? Olha, 6 de um lado e 5 do outro, para não estar sobrando, ponto. Então, a gente vai começar os cantinhos assim, olha, com 6 de um lado e 5 do outro. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, em um dos cantinhos, certo, gente? Eu vou subir com 3 correntinhas, vou trabalhar, as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, a gente vai laçar o ponto, viu, gente? Não vai ser só uma argolinha, não. E vamos trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos em cima das 2 correntinhas. Eu levo a agulha e vou sobrepor um ponto alto. Eu trabalhei um ponto alto, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Olha, como eu falei, em todos os cantinhos você vai fazer a mesma coisa. Olha, eu trabalhei 6 pontos altos, agora desse lado eu vou trabalhar 5, contando com o pontinho que vai aqui sobre as 2 correntinhas de base, olha. Então, 2, 3, 4, 5, certo? Olha. Então, agora eu vou trabalhar 3 correntinhas. Então, todos os cantinhos, 6 pontos altos, olha, tá vendo? 5, contando com um que vai sobre as 2 correntinhas de base do canto. 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho, um ponto alto, trabalho mais 4, então, vou ter o total de 5. 3 correntinhas, eu volto na minha base e vou pular 2 pontinhos de base, 1, 2, e laço próximo, e vou trabalhar 6 pontos altos. Olha, 3 correntinhas, 2 de base, 6 pontos altos. Novamente, 3 correntinhas, eu vou pular 2 de base, 1, 2, e vou trabalhar 6 pontos altos. Então, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Lembrando que nos cantos são 6 pontinhos do lado e 5 do outro, certo, gente? Nos 4 cantinhos, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições. Depois, 3 correntinhas, pula 2 de base, 6 pontos altos. 3 correntinhas, 2 de base, 6 pontos altos, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Agora, nós vamos trabalhar a segunda carreirinha do bico. Olha, no cantinho a gente vai trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Olha, no cantinho. Então, vamos começar. Então, vamos lá, olha, gente, no cantinho. Nós vamos fazer da seguinte maneira, olha. 1, 2, 3, certo? 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar, gente, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Olha, volto no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu vou trabalhar 3 correntinhas. Olha. Vou voltar no mesmo espacinho de base, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Ainda no mesmo espacinho de base, eu vou sobrepor mais 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Então, em cada cantinho, você vai trabalhar com a mesma sequência de repetições. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas. Agora, você vai trabalhar uma correntinha, vai no próximo espacinho de base e vai sobrepor 3 pontos altos. 1, 2, 3. Olha, tá vendo? 3 pontos altos. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volta no mesmo espacinho de base. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, tá vendo? Então, eu trabalhei o cantinho, uma correntinha, fui no próximo espacinho, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de base e vou fazer a mesma sequência de repetições, gente. Então, vou fazer todo o contorno. Nos cantinhos, lembrando que são 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos baixos. 3 pontos altos. Uma correntinha e vou no próximo espacinho fazendo a mesma sequência de repetições que eu fiz aqui, viu, gente? Fazendo todo o contorno. Olha, cheguei no cantinho, a gente concluiu toda a carreira. Vem aqui nas 3 correntinhas iniciais, olha, emenda com um ponto baixíssimo. Eu vou emendar com um ponto baixíssimo e vem em cima de cada pontinho alto, olha, fazendo isso aqui, olha, um ponto baixíssimo, até chegar em cima das 3 correntinhas de base. Cheguei em cima das 3 correntinhas de base, eu vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Certo, gente? Olha. Então, dentro dessas 3 correntinhas, eu vou sobrepor 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Eu vou fazer um cordão de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo 3, laço a quarta e trabalho um ponto baixo, certo? Olha aqui, ó. Então, eu trabalho 3 pontos altos, um ponto picô. Faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. Vem em cima das 3 correntinhas que tá ao lado, olha, tá vendo? 1, 2, 3. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, mais uma, 4. Pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, formando um ponto picô. Trabalhei um ponto picô, faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nos cantinhos, eu vou trabalhar dessa forma, olha. 3 pontos altos, olha, em cada cantinho. Um ponto picô, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou em cima das outras 3 correntinhas que tá ao lado. 3 pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Olha, vem em cima da correntinha de base e vou sobrepor um ponto baixo. Olha. 2 correntinhas. Vou em cima das 3 correntinhas de base, olha, tá vendo? E vou sobrepor 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Olha, 3 pontos altos, 4 correntinhas. Pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, formando um ponto picô, uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, olha, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas, entre o lequinho e outro tem uma correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo leque e vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições, somente nos cantinhos que são assim, olha, certo? Olha aqui como vai ficar. Olha, tá vendo? Olha. Tá pronta a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, olha como ficou a última carreirinha, gente. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima aula, gente. Fica com Deus. Deixe seu comentário, curta e compartilhe, para a gente continuar aí trazendo mais novidades para vocês. Que eu estou sempre aprendendo com vocês, ensinando e aprendendo. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Um beijo e até a próxima aula.